Bom dia, mulherada. O objetivo dessa conversa, não vou conseguir não, é a gente falar abertamente sobre assuntos do dia a dia de maternidade. Todo mundo sabe que eu não sou profissional, eu só compartilho minha experiência. Mas eu acredito que a gente ajuda muito compartilhando a nossa experiência de forma consciente, respeitando a realidade de cada mãe e, assim, tendo empatia com a realidade de cada uma também. Porque às vezes a gente acha que porque conseguiu fazer uma coisa, o outro também vai conseguir fazer igual. E na realidade não é assim, né? Inclusive, eu gosto de compartilhar isso porque quando eu buscava, principalmente quando o Ítalo nasceu, quando eu buscava conteúdo, eu sempre achava aquilo tudo muito engessado. Eu participava de grupos sobre sono, por exemplo, e eu via aquela coisa engessada, que todo mundo tinha que fazer aquele padrão. Só que a realidade de todas as casas não é igual, né? Então como é que você vai fazer tudo igual se você não é igual, se seu bebê não é igual? Não tem como. Então, eu acho que, primeiramente, eu queria dizer isso, porque eu quero que vocês não achem que qualquer dica que eu dê, eu acho que vocês vão fazer igual, que vai funcionar igual. Eu acho que todo mundo tem que estar aberto a fazer as adaptações de acordo com a sua realidade. E aí eu programei o seguinte, pra gente falar de sono, que era um assunto que estava pendente com vocês nos stories, e falar um pouquinho sobre realidade materna, sobre essas rotinas e tudo mais. Tiveram algumas questõezinhas que eu nem sei se eu vou conseguir abrir aqui, depois eu vejo, sobre introdução alimentar também. Só que é um assunto tão longo que eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, hoje nessa live, ou se eu faço uma live nova. Gente, todo mundo tá me ouvindo ok? Me digam aí pra eu continuar com a consciência tranquila. Gente, o áudio tá tranquilo. Estão me ouvindo? Tá bom? Ótimo. Porque eu liguei o climatizador ali, Camila, que tá um calor aqui. Aí, agora que me toquei, vai que o climatizador tá zoando demais, né? Então, enfim. E aí, o que é que eu acredito? Primeiro, em rotinas de forma geral. É que a gente, o que aprende, a gente tem que absorver aquilo que dá pra fazer. Mas a gente tem que ter a consciência, às vezes, de que precisa fazer algumas mudanças. Eu, por algum tempo, fui muito resistente. Eu achava que tinha que ser ali na linha que eu queria. E, na realidade, é a gente que tem que se adaptar ao bebê e à criança. E não eles a nós, sabe? Então, por exemplo, se quando é bebê, todo mundo diz, o bebê tem que estar dormindo 7 da noite, dormir tantas horas por noite. Chegou tantos meses, não é pra estar acordando mais, e não sei o que. Eu acho isso, assim, muito extremo, tanto de acordo com o que eu vivi, como de acordo com as experiências que eu já dividi com algumas mamães que passaram pela mesma coisa já. Até eu percebi isso, que, tipo, não adianta achar que todo bebê vai ser igual, que não vai ser. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a rotina de Ítalo, como foi desde o início. E eu quero muito que vocês vão interagindo aí, colocando alguma dúvida a respeito, ou como foi pra vocês, né, algo que eu falar aqui. Mas coloca os coraçãozinhos aí pra aumentar a interação da live. Se puderem ir no aviãozinho e enviar pra algumas amigas mamães também, enviem, por favor, isso ajuda muito na entrega. Bem-vindas às que chegaram agora, estou acabando de começar. Isso, valeu, gente. Encaminha aí. Valeu, Isa. Que vale a intenção, fico muito feliz. Então, como foi a rotina de Ítalo? Quando o Ítalo mamou, tá, gente? Ítalo mamou até 1 ano e meio. Então, isso já é algo que muda para outras mamães que o bebê não mamou. Certo? Ok também, que não mama também. Eu sei que às vezes pode ser até mais fácil ou mais difícil. Vai depender muito do bebê. Então, quando o Ítalo nasceu, ele dormia muito bem. Ele nasceu prematurinho. Então, às vezes eu tinha que acordar ele pra comer. E aí, eu tentava, né, manter uma rotina, mas eu não conseguia. Por quê? Eu sempre quis que ele dormisse até tarde de manhã.
Eu pensava assim, eu não quero que meu filho acorde 5 da manhã, porque assim, eu sempre temia acordar cedo, viu, gente? Essa Ariane que vocês conhecem agora não tem nada a ver com a Ariane de 3 anos atrás, não, viu? A Ariane de 3 anos atrás só queria dormir até 10 da manhã. Então, eu não queria que ele acordasse de madrugada, eu não queria que ele acordasse de manhã e despertasse, porque isso ia atrapalhar no meu sono. Então eu achava o seguinte, na hora que ele dormir tá bom. Então eu não tentava colocar ele 8 da noite pra dormir. Eu deixava o soninho dele vir. E assim foi até alguns meses, eu não sei exatamente quantos. Só que aí o cansaço bateu. O sono que a gente dorme muito tarde não é tão restaurador quanto quando a gente dorme na hora certa, né? E aí eu comecei a tentar adaptar Ítalo dormir mais cedo. Foi uma dificuldade muito grande. Porque assim, ele não queria dormir, ele queria brincar, ele é muito elétrico, sempre foi muito elétrico. Então, tipo, mesmo eu no escuro com ele, ele ficava cantando, conversando, e chamando pra brincar, e chamando pelo pai. Enfim, e aí já vem uma dica que eu acho muito importante. Eu coloquei até aqui pra eu não esquecer, eu fiz uma filinha com os pontos principais. Que é o seguinte, quando a gente quer mudar uma rotina, e isso eu usei pra todas as rotinas que eu precisei mudar aqui. Anota aí, se não tá com caderninho, pega um caderninho pra anotar essas dicas bobinhas, que às vezes é o que mais faz diferença no nosso dia a dia. A gente precisa observar a nossa rotina. O que é que eu tô fazendo na minha rotina que tá atrapalhando esse processo de adaptação dele? Porque às vezes você quer que o bebê durma mais cedo, mas você não desliga a televisão mais cedo. Você não dá o jantar pra ele mais cedo. Você não contribui para que o sono dele venha mais cedo. Então, assim, isso tudo vai interferir na hora que o sono dele vem. Então, quanto mais tarde você der o jantar, quanto mais tarde você deixar a televisão ligada, até quanto mais tarde você brincar e estimular eles. Teve uma época que eu ficava dançando com o Ítalo pra gastar a energia dele. Ele não ia dormir nunca, gente. Ele não ia dormir nunca, porque quanto mais eu dançava, mais ele queria dançar. Então, vamos lá. Primeiro, observa a sua rotina. Aprenda a observar a sua rotina. O que é que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar. Não é meu filho que tem que mudar. Eu que tenho que mudar para ajudar ele no processo de mudança. Então, o que é que eu tenho que mudar na rotina para ajudar meu filho a mudar também? Ter disciplina nos primeiros dias não é nada fácil. A gente às vezes vê os relatos de outras mães. Acha que é fácil, acha que não teve choro e ranger de dentes, como eu digo. Acha que não teve isso, mas tem aqueles momentos que a gente cansa e diz, vou deixar pra lá, não quero saber. Quem aí nunca cansou assim? Tentar mudar uma rotina em casa e dizer, vou deixar isso pra lá, tá me dando mais raiva do que se eu não fizesse. Quem nunca? Me digam aí. E aí, assim, você precisa entender que existe um processo. Se a gente quer mudar um hábito na gente, alimentação, por exemplo, e a gente cortar do dia pra noite, funciona? Não. Então não é com a criança que vai ser diferente, né? A gente tem que ter ainda mais paciência com eles. Mesmo quando a paciência for embora, sai, respira um pouco, pede sabedoria ao Senhor. Porque em tudo, até nisso a gente tem que pedir muita sabedoria, gente. Muita sabedoria, muito domínio próprio. Muito domínio próprio, porque a criança é eles, não somos nós. Então é nós que temos que saber lidar com a situação e não eles. Persistência, né? Continuar ali, continuar até conseguir. Você não vai conseguir na primeira nem na segunda noite. Tem coisas que duram semanas. E aí quando você consegue, de repente a criança dá passa por aqueles, como é que chama? Saltos. Passa por aqueles saltos, aqueles momentos que eles ficam extremamente estressados e tudo mais, e você diz, desandou tudo. Mas aí você mesmo naqueles dias precisa ser maleável, claro, mas precisa também persistir. Empatia com a criança, gritar com a criança, pedir para a criança parar de chorar, ser rude com a criança em si. Não adianta, você vai ter que buscar os estímulos que fizer melhor para ela. Então, por exemplo, se teu filho gosta de dormir balançando, segura a coluna. Segura a coluna até ele se adaptar àquele horário. Quando ele se adaptar àquele horário, você começa a tirar o balanço. Foi o que eu fiz. Quando a gente se mudou, Ítalo tava dormindo 10 da noite. Deixa eu dizer logo o meu relato, né? Ítalo tava dormindo 10 da noite. E eu vinha tentando mudar já há algum tempo. Ele tava dormindo 10 horas da noite. Ele tava dormindo na minha cama comigo. E ainda tinha que balançar ele até umas horas.
Ainda, graças a Deus, que ele não é gordinho, né? Que ele é magrinho. Porque senão... Então, o que era que acontecia? Se eu queria tirar ele da minha cama, não adianta eu querer tirar ele do colo ao mesmo tempo. Gente, é demais pra eles. É um processo de desapego. Quando a gente tá deixando uma rotina, pra eles é sofrido também. Ele é acostumadinho ali na sua caminha, no quentinho, e você tirando, e você ainda tirar o colo. É muito duro. Eu considero muito duro. Eu gosto muito de respeitar os sentimentos dele e de não fazer com que ele se sinta abandonado por mim. Então, se eu tava tirando da cama, o que foi que eu fiz? Continuei no balanço. Tinha dias que eu cansava, que eu dizia, vai, eu não aguento mais. Porque ele só dormia comigo, gente. Então eu dizia, vai, eu não aguento mais, né? Que balança um pouquinho. E vai, eu balançava 5 segundos, ele se esguelava por mim. Mamãe, eu quero mamãe, eu quero mamãe. Então, lá ia eu me embora balançar de novo. E assim foi, até ele se adaptar a dormir fora da minha cama, né? Aí eu terminava de botar ele pra dormir no colo, botava ele na caminha dele. Quando ele já estava muito bem adaptado com a caminha dele, isso eu acho que umas 2 semanas depois ou mais, ele já estava bem adaptado na caminha dele, o que foi que eu fiz? Comecei a deitar na cama com ele. E ele ficava, quero colinho, mamãe, quero colinho, mamãe. Não, vamos dormir na sua caminha, mamãe tá aqui com você, vamos deitar na sua caminha. Então assim, gente, eu não quero me prolongar na minha rotina, porque como eu disse pra vocês, eu acho que o caminho, cada uma vai trilhar o seu. Cada uma vai trilhar o seu, vai ver o que é que tá atrapalhando essa mudança de rotina. Vai tirar essas coisas que estão atrapalhando e colocar algo que ajude. Se a criança tá assistindo até 10 horas da noite, TV até a hora do jantar, por exemplo. Olha, só vai assistir TV até a hora do jantar. Depois do jantar, a gente vai ali ler um livro, a gente vai ali fazer alguma brincadeira que não estimule muito. E aí, depois, a gente vai dormir. Porque já é tarde e faz mal dormir tarde. Eu falo muito isso pra Ítalo, isso faz mal, isso faz mal. Então, assim, a gente tem que explicar a realidade pra eles e também tratá-los como seres que são inteligentes e entendem as coisas. Às vezes a gente trata a criança como se a criança não entendesse nada que a gente fala e eles entendem, gente. A gente precisa também tratar eles com importância e respeitar a inteligência dele, sabe? Camila colocou, Ana Cecília está com 5 anos e voltou para a fase de acordar. Eu já vi muito falar o seguinte, Camila, às vezes a criança está acordando quando ela está muito agitada do dia, quando o dia foi agitado demais, ou ela não acalmou o corpo suficiente antes de dormir, sabe? Então, é essa questão até de rotina que eu tava falando agora. Observa os estímulos que ela tá tendo perto do horário do sono, se ela tá descansando bem, se há algum medo. Gente, tá tudo claro. Querem dizer alguma coisa? Cadê vocês? Só Camila falou até agora alguma coisa. Vocês entenderam esses passos da mudança de rotina? Observar o que precisa mudar, ter disciplina, você ter disciplina, persistência, empatia com os sentimentos da criança e segurança. Segurança. O que é a segurança? Às vezes a gente tá fazendo uma coisa, tá tentando fazer uma mudança, e isso aconteceu muito no desmame de Ítalo. Tem uma mãe aí que eu sei que tá nessa fase de desmame. O que era que acontecia? Eu comecei a tentar tirar o peito de Ítalo com 6 meses e tirei com 1 ano e 6 meses. Ou seja, 1 ano pra tentar conseguir tirar o peito. Por que eu passei esse 1 ano pra conseguir tirar o peito? Porque eu não tinha segurança. Eu sempre tentava, mas ficava, ai, o bichinho, ai, eu não tô pronta, ai, meu Deus, será que eu tô sendo ingrata? Eu tenho muito esse temor, digamos assim, a Deus, sabe? Eu pedi muito pra amamentar, eu estava amamentando, eu tinha leite, e como é que Deus me deu uma coisa e eu vou tirar de Ítalo se ainda tem leite? Vi, mas vá aprendendo, viu? Vá aprendendo que a gente sofre muito no início. Mamães, fala aí, Simone, cadê tudo? Eloá. Então, sim, a questão de segurança. Eu passei muito tempo... Pois é, Carol, a gente morre de pena e aí a gente passa essa insegurança pra eles. E quanto mais a gente passa essa insegurança pra eles,
mas eles se sentem aflitos, eles não entendem o que está acontecendo. Mas o nosso estado emocional influencia muito, muito, muito no estado emocional deles. Pode observar que quando você está estressada, sua criança fica mais agitada. Quando você está triste com alguma coisa, sua criança fica mais agitada ou fica mais birrenta, ela muda de comportamento quando você não está bem. Porque eles têm uma ligação muito forte com a gente. Então, se você fica insegura nesse processo de mudança de qualquer rotina que seja, ele sente essa insegurança e fica mais inseguro ainda. Então fica mais difícil ainda essa mudança de rotina. Então você tem que estar segura dessa decisão. E aí eu passei muito tempo nessa, né? Meu Deus, eu tô sendo ingrata. Eu tenho leite em abundância pra dar pro bichinho. Eu tô negando uma coisa pro meu filho que eu tenho. Como é que eu tenho uma coisa e tô negando pra ele? Maria Luísa já vai fazer 3 anos, estamos aqui. Pois é, Carol. E eu vejo que você também é manhãzinha, né? Não é uma crítica, tá, gente? Vai conseguir, Simone. Vai conseguir. Persiste e tenha segurança, como eu tô dizendo. Aí o que aconteceu? Passei esse ano nessa insegurança. Eu tentava. Fazia truques que ensinaram. Colocar até batom no peito. Eu taquei batom no peito uma vez. Pra ver se ele sentiu sabor diferente e não queria mais. Café. Quem é que tá tomando café? Meu café que já deve estar gelado. Eu não tomei um gole. E aí você precisa passar segurança pra criança. Filho, ó, não tem mais. Foi o que eu falei depois que eu tirei o peito de Ítalo. Filho, ó, não tem mais. Acabou o leitinho de mamãe. Agora tem que tomar no copinho. Porque ele não aceitou mamadeira, ele nunca tomou mamadeira. Então foi no copinho. Oi, Andinho, bem-vindo! Então ele tomou leite no copinho. Então assim, eu afirmava com segurança como se aquilo fosse verdade. E eu não ficava na frente dele me deprimindo ou repassando o meu sentimento de aflição. Porque eu sofri, eu não vou dizer que eu não sofri. Eu sofri muito, eu chorei, eu me senti culpada quando eu desmamei. Muito, muito. Eu tenho um problema que quando eu tô nervosa com uma coisa, eu travo isso aqui, ó. Um problema de nervos. E aí o que aconteceu? Eu travei o pescoço, o peito duro, cheio de leite, doendo que só a gorita. O peito doendo que só. O remorso e o bichinho ainda querendo atenção, querendo o colo. Quando eu botava ele no colo, o peito doía. Eu não aguentava o sutiã, gente, de tão cheio o meu peito. A única coisa que aliviava era compressa gelada. Já fica a dica, viu? Compressa gelada pro peito, ajudar o peito a secar. Porque compressa quente não ajuda a secar, ajuda a produzir mais. E pronto, segurança. Entenderam esse ponto segurança que eu tô querendo dizer? Me digam se vocês entenderam. Bom dia, Jequinha, você aqui. Débora, amiga, você vai chegar nessa fase de desmame, você vai entender o que eu tô falando. Eita, atrás de bicho. Mas vale a pena, viu? Vale muito, muito a pena. Gente, vocês entenderam essa questão de segurança? Eita, Marília. O meu tá aqui pendurado na tomada. Saiu desse jeito. Desse jeito. E por enquanto você não estiver segura, não tire também. Não tire. Eu acredito assim que tudo tem sua hora, sabe? Eu acho que Deus coloca no nosso coração quando é a hora. Porque na semana que eu decidi, eu sofri, mas assim, eu fui firme, entendeu? Então, assim, pedi muita sabedoria, gente, muito direcionamento a Deus. Se a gente não confiar nele, não é ninguém, não é o vizinho, não é tia, não é ninguém dando opinião que vai fazer você decidir. Você tem que decidir por você mesma, porque a pressão social é muito grande também pra gente tirar o peito, né? Eu acho que todo mundo sofre por isso. Muito bem, amiga, você é uma candidata à mãe muito prendada. Viu, Jane? Pronto, espero que vocês tenham anotado esses 4 passos, hein? Eu queria falar um pouco sobre a disponibilidade para aprender o novo. Por que eu quero falar sobre isso? Porque às vezes a gente tá tão acostumado com algumas crenças limitantes que a gente quer repetir. E tanto as crianças não são mais as mesmas que eram
há alguns anos atrás, como nós também não somos as mesmas mães, o tempo não é mais o mesmo tempo, e a gente encontra uma certa resistência das pessoas ao nosso redor a seguirem aquilo que a gente orienta. Então, às vezes você quer mudar uma rotina, mas o seu marido diz, pronto, tem criança que dorme assistindo, por exemplo. Pronto, tem criança que dorme assistindo. As luzes, pronto. Teve uma época que eu tava nessa adaptação e eu apagava as luzes de casa todas. Eu deixava o velho no escuro. E aí ele ficava, mas pra que apagar a luz? Não sei o que, porque a luz estimula e ele tem que entender que é noite. Eu apagava tudo pra ele entender que finalmente era noite, não era hora mais de estar brincando. Então, assim, do marido também às vezes acontece alguma resistência. Então, a gente tem que aprender, às vezes, por eles e reeducá-los. E reeducá-los também não é uma coisa fácil. Porque às vezes eles estão resistentes. Às vezes eles querem seguir com a rotina deles. Para homem não é tão fácil ceder da rotina deles como nós, né? A gente abre mão de tudo pelos nossos filhos, mas para homem já é mais difícil. Então a gente precisa estar preparado para nos educar, nos reeducar, nos mudar e ainda mudar aqueles que estão ao nosso redor. Se não mudar, mas pelo menos a gente diga, a regra é essa e ponto. Porque senão a gente vai ceder. E daqui a pouco o nosso filho vai estar sendo criado pela regra dos outros e não pela nossa. E aí, quer dizer que a minha é melhor do que a dos outros? Não sei, mas eu acredito o seguinte. Cada mãe dá o melhor de si. Se o meu melhor é esse, é o meu melhor que o meu filho vai ter. O meu filho tem que ter o meu melhor e não o dos outros. Então, eu sou a louca do estudar. Eu sou a louca do estudar. Eu tenho que estudar tudo que eu... Tipo, qualquer problema que eu tô na minha vida, eu tô com problema no casamento, eu tenho que estudar. Tudo eu resolvo com estudo. E eu estudei muito sobre maternidade. Muito. E eu quebrei muitas crenças que eu tinha dentro de mim. Sabe aquelas coisas que a gente diz assim, meu filho não vai fazer isso, eu não vou ser assim. A gente paga a língua, não paga? Paga justamente porque a gente muda, gente. Justamente porque a gente muda, a gente cede, mas a gente também adquire a nossa sabedoria materna. Como mãe, a gente tem uma outra visão, a gente tem um outro ângulo que a gente não vê quando a gente não é mãe. Então, essa disponibilidade para aprender torna você melhor, torna você a melhor versão de si mesma. Os outros, sinto muito. Exatamente, amiga, paga a língua. Mãe só paga a língua. Mas a gente precisa também flexibilizar, entender e também saber administrar, né? Precisa saber administrar muito as situações. E aí, o que é que acontece? Quando você busca algo melhor na criação do seu filho, você tá buscando... Oi, Tainá, bem-vinda! Quando você tá buscando, né, a melhora para a criação do seu filho, você tá buscando... eu preciso ser melhor do que fulano? Não. Você tá buscando o melhor pro seu filho. Mas você recebe algumas críticas, algumas coisas para quebrar a sua resistência à mudança. E isso é muito difícil de lidar. Mas a gente precisa entender que, para não pesar a consciência, eu não tô querendo ser perfeito, eu não tô querendo ser melhor do que ninguém. Eu só tô querendo fazer a minha parte como eu acho que é a melhor forma de se fazer. Então, se você não tiver isso muito enraizado, muito dentro de si, muito bem assim... enraizado mesmo, você vai flexibilizar, porque você vai dizer, eu tô sendo ignorante, eu tô sendo desagradável, isso, aquilo. Então você precisa saber administrar essas situações e seguir firme no seu plano. É o seu plano que tem que seguir, não é o plano de ninguém. Eu quero que vocês digam alguma coisa aí, vocês querem perguntar alguma coisa. Camila, cadê você? Já percebeu algum ponto que precisa mudar na rotina de Cecília? Cadê Camila? Será que Camila saiu? Pronto, gente. Eu acho que sobre o soninho, o que eu queria falar, eu falei. Ai, caiu. Sobre o soninho que eu queria falar, eu falei. E eu queria finalizar a live com a reflexão.
tá? Percebi agora que eu não coloquei nenhum tema na live, não foi? Iniciante, é um caso sério. Eu queria finalizar a live com uma reflexão que uma pessoa me falou quando eu tava grávida ainda, e até hoje eu carrego comigo, e eu acho que é muito importante. Exatamente, amiga. Exatamente. E a gente precisa encontrar um meio termo, né? Entre essa mudança. Porque a gente precisa também da família. A família é a nossa rede de apoio. A gente precisa da família. E a gente precisa também impor nossas regras. É o que acontece. A gente acaba flexibilizando algumas regras. A gente vai flexibilizando até um certo limite. Porque se ele tá a maior parte do tempo sobre as suas regras, o que ele tiver lá, digamos, já não vai ser tanto. E você fiscalizar também de certa forma. Tem coisas assim que eu fiscalizo, eu pergunto pra ele. Ítalo me conta muito as coisas, porque eu pergunto muito pra ele. Ítalo, aconteceu isso? Você fez isso? Você comeu doce? Você comeu doce? Ele me disse que comeu e me disse quem deu. Ele é assim, ele disse que comeu e disse quem deu o doce. Diz onde tava guardado o doce, diz tudo. Porque eu ensino ele a me contar as coisas, eu ensino ele a confiar em mim, entendeu? E aí que a gente vai podando, entendeu? De um lado, do outro. Às vezes a gente precisa ter alguém que nos ajude, que siga as nossas regras. A gente precisa observar quem é que segue mais o que eu quero, pra se apoiar nessa pessoa. Ai, Simone, espero que esteja lhe ajudando de alguma forma, viu? De verdade. É, amiga, desse jeito. Tem que ensinar a criança a fofocar pra você. Você é a mãe dele, você tem direito de saber. Sim, mas vamos lá, a reflexão que eu queria fazer. Eu trouxe duas leituras. Uma de Provérbios e outra do livro de Tiago, a respeito do poder da língua. Isso é algo que me falaram quando eu tava grávida. E eu guardei pra mim, e assim, até hoje é uma regra assim, de vida, de criação do filho, de muitas coisas na minha vida. Então, essa reflexão vai valer pra muita coisa na vida de vocês. É sobre o poder da língua, certo? A gente sabe que o livro de Provérbios foi um livro de sabedoria do rei Salomão, né? E só tem palavras de sabedoria, né? Já diz tudo. E nos ensina muito como lidar no nosso dia a dia. E vamos lá, a primeira leitura, tá? Eu vou fazer a leitura de Provérbios e depois eu faço a de Tiago. A cada uma eu vou fazer algumas observações. Em Provérbios, eu já não anotei o capítulo, gente. Depois eu coloco pra vocês. Que eu notei aqui pra eu não precisar abrir a Bíblia na hora. Do fruto da boca, o coração se farta. Ou seja, o que sai da sua boca, seu coração está cheio. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come o seu fruto. O que bem utiliza a língua, come o seu fruto. Ai, Vanderléia, obrigada. Obrigada mesmo de coração. Espero que cada vez você goste mais. Bom dia, Graciete. Vamos fazer uma reflexão cristã agora, viu, Graciete? E aí, vamos enfatizar. O que bem utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza a língua, come o fruto que sai dessa língua. O que é que você anda profetizando na vida do seu filho? O que é que você anda dizendo sobre o seu filho? O que é que você anda dizendo sobre você mesma? Se você está mudando a rotina de sono, se você está mudando, desmamando, e você está dizendo eu não consigo, como é que você vai alcançar essa graça se nem você está acreditando? Né? Como você vai comer desse fruto da mudança, da evolução, né? Dessa graça que você quer? Porque por mais que seja uma bênção... Oi, amiga! Ainda bem que você chegou. Me perdi, gente, desculpa. Sim, se você tá falando que não consegue, você tá falando como você vai conseguir? Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você desmama, você precisa acreditar que você muda a rotina, você precisa acreditar que você vai dar o melhor pelo seu filho. Quanto mais você disser eu não consigo, eu não posso, eu não sei, mais você não vai conseguir. E isso é em tudo na nossa vida. Em tudo. A gente não vai alcançar um sonho se a gente disser, eu não alcanço não, eu não chego lá não. A gente precisa acreditar, gente. Fé é acreditar antes de ver, antes de acontecer, sabe? As pessoas ao nosso redor é o que mais vem dizer que a gente não consegue.
Mulher, tu não vai conseguir tirar esse leite desse menino, não. Esse menino gosta demais de mamar. Mulher, como é que esse menino vai ficar em casa sem tu, sem esse peito? Quando eu fiz o desmame diário, que eu fiz primeiro o desmame do dia e por último eu fiz o da noite. O desmame diário foi junto com a introdução alimentar. Eu dava a alimentaçãozinha antes dele sentir fome pra pular a mamada. E assim foi, aos pouquinhos, respeitando ele, respeitando o tempo dele. Tinha vezes que ele se desesperava pelo peito e eu dava, com paciência. E aos poucos foi acontecendo. Já Ítalo não tava mamando durante o dia. Eu podia sair o dia inteiro que Ítalo não sentia falta do peito. Eu sofria mais onde eu tivesse com o peito cheio. Exatamente, Kelly. É muito difícil mudar. Demais. Mas a gente precisa. Eu aprendi uma coisa no curso que diz o seguinte: a gente tem o lobo frontal do cérebro e tem essa parte do cérebro. Essa parte é a parte inconsciente, que é a que quer que a gente faça sempre o mais fácil. O inconsciente, ele quer sempre o mais fácil. Sobre tudo na vida, ele quer o mais fácil. Ele quer que você coma a comida mais fácil. Ele quer que você tome a atitude mais fácil. O inconsciente quer que você exploda em qualquer situação. Já esse é aquele que briga. Quem nunca se sentiu brigando consigo mesmo? Não é assim, Ariane. Não é assim, Ariane. Quem nunca? Justamente é o seu lobo frontal brigando com o seu inconsciente. E aí você precisa tomar posse disso e entender: eu vou me dominar. Inclusive tem uma passagem que eu não coloquei aqui, mas que diz que quem controla a língua controla o seu corpo inteiro. Eita, na madrugada foi aquele processo mais complexo, Simone. Eu acho que é melhor eu vou fazer uma live de desmame e introdução alimentar. O que é que vocês acham? Pra eu não sair do foco de hoje. O que é que vocês acham? Uma live de desmame e introdução alimentar. Sim. Então, se você vai mudar a rotina, você vai acreditar: eu vou conseguir. E diante de qualquer pessoa humana que diga que você não vai conseguir, você vai dizer: eu vou sim, que Deus é maior. Eu não vou por mim, eu vou por Deus. Deus que vai me ajudar. Afirme. Sempre use palavras de afirmação sobre você, sobre o seu filho. Não tenha medo de ser chato, porque mais chato foi quem botou você pra baixo. Entendeu? Quem disse que você não conseguia foi mais inconveniente do que você que tá dizendo que consegue. A fé só é inconveniente para aqueles que não têm fé, gente. Então, se a gente tem fé, a gente tem que usar palavras de fé a nosso favor. Sempre. E aí, falando sobre isso, sim, mais uma coisa que eu quero dizer. Sobre o comportamento do seu filho, se o seu filho é grande. Você dizer: meu filho é isso, como crítica. Eu não sei nem dizer a crítica. Ah, tu não faz nada que preste, fulano. Quando eu mando tu fazer, tu não faz nada certo. Eita, mas fulano é muito irresponsável. Como é que fulano vai fazer isso um dia na vida? Quantas vezes a gente não escuta isso? Isso é a palavra profética, gente. Vocês vão aceitar isso na vida do filho de vocês? Exatamente, Carol. Exatamente. Interioriza isso. E não aceitem ninguém falando nada desse tipo sobre o filho de vocês. Quando fazem alguma comparação de Ítalo com uma criança que tem um comportamento que não seja muito legal, eu digo: não, ele tá fazendo agora, mas ele não é não. Meu filho não é, eu não aceito. Eu não aceito nenhuma palavra que coloque seu filho numa posição assim, entendeu? Não aceite e não diga da sua boca. A boca de mãe, gente, é ainda mais forte. Não fale, não deixe sair da sua boca. Quando vier na hora do estresse, epa, para, rebobina, volta, entendeu? Então pronto, palavras proféticas boas, positivas sobre o teu filho, sempre. E a outra, ainda sobre a língua, é do livro de Tiago. Uma curiosidade sobre o livro de Tiago: vocês sabiam que Tiago é meu irmão de Jesus? Tiago é um dos filhos de José e Maria. Eu soube disso recentemente e fiquei impressionada, eu não sabia. Vê como é bom a gente conhecer a palavra, né? Então, Tiago, ele só se converteu após a ressurreição de Jesus. Ele só acreditou, né? Ele só se tornou um cristão após isso. E ele escreveu o livro como conselhos práticos para os judeus que estavam dispersos. Eles tinham perdido, né, as rédeas da vida, digamos assim. E esse livro, ele fala sobre conselhos para as pessoas que
que estão perdidas, digamos assim. E ele diz o seguinte, no capítulo 3, ele diz o seguinte: os pecados da língua e o poder de refreá-la, com ela, bem dizemos... Aliás, o tema do capítulo é os pecados da língua e o poder de refreá-la. Aconselho a leitura, tá? Capítulo 3, Tiago, já anota aí. Aí eu peguei o versículo 9, que diz o seguinte: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a língua, bendizemos ao Senhor. Mas também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Se os homens são feitos à semelhança de Deus, por que nós falamos tantas coisas más sobre as pessoas? Por que nós falamos tanto mal das pessoas? Né? Às vezes você nem percebe, você começa naquela rotina, mas fulano não faz isso, mas fulano isso, mas fulano aquilo, e não sei o quê. E às vezes aquela pessoa já tem uma energia tão ruim assim, tão baixa, que eu quero dizer, que aí você joga ainda mais energia ruim em cima dela. O que a gente chama de energia? Nada mais é que isso, você está amaldiçoando com suas palavras. Se você está dizendo que fulano não consegue, você está colocando ele um degrau abaixo. Sempre, sempre acredite nas pessoas, porque as pessoas são feitas à semelhança de Deus. Você é feita à semelhança de Deus. Então não aceite palavras proféticas negativas sobre você, sobre o seu filho, sobre o seu casamento. Não aceite. Lute pela sua família. Lute pela sua casa, pelo seu lar. Edifique o seu lar. Como é que a gente edifica o nosso lar? É as pessoas vindo empurrando? Não, é as pessoas vindo colocando pedras no meio. E o mundo é isso, gente. Então, inclusive, a carta de Tiago, ela fala muito sobre as provações que os cristãos vivem. Então, quanto mais a gente tenta seguir uma linha, mais as pessoas tentam nos tirar. Seja pela crítica, seja pela tentação. Quanto mais você tá entrando no caminho, mais as pessoas tentam te tirar. É sempre assim. As pessoas, o mundo, enfim. E é muito difícil porque a gente é apegado às pessoas. A gente quer agradar as pessoas. Quem não quer agradar as pessoas? É muito difícil mudar, gente. É muito difícil mudar. É muito difícil tomar uma nova postura quando as pessoas estão acostumadas a ir com a massa. Quando todo mundo faz a mesma coisa. Quando todo mundo diz: ah, fulano, aproveita a vida. Ah, Deus me livre, deixar de meu trabalho por conta do meu filho. Não é? Quantas mulheres são criticadas por isso? Deixar seu trabalho para cuidar do seu filho em casa. Por outras mulheres. Chama de Amélia, disso, daquilo, outro. Como se isso fosse uma crítica pra gente que quer cuidar, né? E não é uma crítica pra gente que quer cuidar. Na verdade é um elogio, né? Mas quer tirar a gente do prumo. Quer tirar a gente do prumo. E aí a gente sempre tem que se pegar com Deus e acreditar. Eu vou conseguir. Quem tá comigo é Deus e mais ninguém. Então, gente, eu fiz essa reflexão pra gente finalizar a live. Exatamente sobre isso, né? Sobre a gente sempre acreditar nessa mudança. Se a gente quer mudar, a gente precisa ser o primeiro a acreditar. E eu queria responder as perguntas. Se eu abrir aqui. Pronto, aqui ó, Ari, dicas sobre introdução alimentar. Vocês querem uma live sobre introdução alimentar? Tem um destaque sobre introdução alimentar, tá? Faz um tempinho já que eu gravei. Tá nos destaques, mas se vocês quiserem eu faço. Se vocês quiserem eu faço a introdução alimentar. E vamos lá. Como conciliar casa, filho, marido, vida fitness e etc. Socorro. Socorro! Amiga, é uma coisa que eu disse sábado. Uma coisa que eu disse sábado pra vocês. Eu coloquei por escrito naqueles stories da cozinha bagunçada. É o seguinte, a gente precisa aceitar que a gente não vai dar conta de tudo. Quero uma sobre casamento. Com certeza. Com certeza. Eu tava pensando na próxima semana. Agora eu tô na dúvida se eu faço sobre casamento ou sobre introdução alimentar. Porque tem muita gente querendo. Eu vou colocar uma enquete nos stories depois.
Mas vai ter sobre tudo, tá, gente? Toda segunda eu tô aqui. Sim, aí como dar conta? Eu acredito que assim, eu sofri muito no primeiro ano de Ítalo. Porque eu queria ser a Ariane que eu era antes. Eu queria chegar no nível de produtividade da Ariane de antes. E eu não conseguia. E eu me frustrava. Eu me organizava. Eu notava. E nada funcionava. Eu não conseguia. Porque eu queria fazer o mesmo que eu faria antes. Então eu acho que assim, o primeiro passo é reconhecer que você não é mais a mesma, que você não vai conseguir fazer tudo como você fazia antes. Ponto. Reconheci isso. O que é que eu posso fazer agora? O que é que eu consigo dar conta agora? E que horas eu consigo dar conta disso agora? Então eu vou colocar no papel. Eita, tal hora eu consigo fazer isso, tal hora eu consigo fazer aquilo. Meu filho fica com fulano tal hora. Então assim, defina, aceite que você não pode mais fazer tudo e depois defina o que é prioridade. Às vezes vai ter um dia que você vai dar prioridade ao seu trabalho, você vai deixar o seu filho um pouco de lado. De lado que eu digo assim, porque você vai passar um dia inteiro fora, você vai chegar tarde e você vai ter peso na consciência. Eu não vou dizer a você que você não vai ter, porque você vai ter. Sexta mesmo, de manhã ele tava na escola, à tarde eu fui pra Caruaru resolver umas coisas. Cheguei 8 horas da noite, dei banho nele, ele pegou no sono, antes de eu colocar ele pra dormir. Minha gente, isso me deu peso na consciência. Eu não tive meu momentinho com o Ítalo e tal. Fui pegar ele na cama dele e botei ele na minha cama pra dormir cheirando ele. Então, assim, é a gente aceitar essa coisa da maternidade, esse sentimento da maternidade. E definir o que é prioridade, o que eu posso fazer hoje, o que eu não posso fazer hoje. Quais dias da semana eu posso fazer tal coisa, quais dias eu não posso. Então, aceita o que você pode e o que você não pode. E aos poucos as coisas vão voltando. Eu lembro de um post que eu fiz aqui e uma seguidora colocou: aos poucos as coisas vão se encaixando. E é exatamente isso. No início é mais difícil, você não vê saída, você não encontra saída no início. Você não encontra saída, você não encontra uma forma de se organizar. Exatamente, amiga. Sempre vai existir a culpa. A gente tem que se acostumar com esse sentimento. E eu vou olhar pros comentários e eu perco a linha de raciocínio. Então, assim, aceite as prioridades. As outras coisas depois vão se encaixando. Quanto tempo que eu quero fazer essa live aqui? Quem tá aqui há mais tempo sabe. Quanto tempo eu quero fazer essas lives? Eu não marcava aqui porque eu não queria marcar e farrapar, entendeu? Mas eu ficava, hoje à noite eu vou fazer uma live. Quando chegava à noite, Ítalo não dormia na hora certa. Quando chegava à noite, eu não estava bem, eu tinha uma coisa para providenciar para outro dia, ou tinha coisa pendente da loja para organizar. E assim foi. Até agora que eu digo, não, agora eu posso marcar um horário. É o melhor horário? Não é, mas graças a Deus, ó, desde o início, tá entre 10 e 15 pessoas. Graças a Deus. E se tivesse ninguém, eu tava aqui falando sozinha pra gravar a live. Eita, Lu, com netos. Aí me pegou. Me pegou sobre netos. Então, assim, gente, é aceitar que vai se encaixando. Teve uma época que eu achei, não, quando colocar a porta nos quartos, que a gente passou um tempo sem as portas, eu vou conseguir a live, porque eu vou me trancar no quarto, não vai acordar a Ítalo conversando. Enfim, foi passando e não dava. Ficava triste, ficava. Mas eu passei a entender o que não dava pra fazer naquele momento. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Peso na consciência vem, mas você entrega a Deus. Senhor, quando for a tua hora, vai acontecer. E olha como tá sendo abençoado hoje. Eu tô muito feliz. Vontade de apertar vocês tudinho por estarem aqui me ouvindo. Exatamente, ó. É importante abdicar um pouquinho dos compromissos pra cuidar deles, porque eles crescem muito rápido. Exatamente, amiga. Moelba é minha amiga, gente. E deixa eu dizer pra vocês um conselho que Moelba me deu uma vez, que ficou na minha mente. Moelba sempre tem palavras de sabedoria pra me dizer. Eu fui na casa dela e eu comentando sobre a Lírios. A minha dificuldade de me manter ali ativa na Lírios e tal. Aí ela olhou pra mim e fez: amiga, me diz uma coisa, quando é que tu vai conseguir fazer isso tudo? Ela fez essa pergunta. Foi assim, pá na minha cara. Foi um pá na minha cara. Poxa, realmente, eu não vou conseguir fazer do jeito que eu quero. E foi aí que
Amiga, então aprendemos uma com a outra, sempre. Sempre, sempre, sempre. Eita, Vitória, já pensou falando sobre neto? Então, assim, quando ela me disse isso, quando é que tu vai conseguir fazer tudo? Eu realmente não vai ter essa condição perfeita. Porque Ítalo agora tá pequeno, Ítalo vai crescer, mas eu vou ter mais coisas. E foi quando eu entendi por que a Lírios não crescia na velocidade que eu queria. Porque eu queria que a Lírios crescesse comparando o trajeto da Lírios com o trajeto de outras lojas. Mas a minha condição diária, né, a minha rotina não me dava tempo para ter a mesma dedicação que as outras lojas tinham. E aí eu entendi outra coisa. O Senhor sabe de tudo. Eu converso com Deus assim, viu? O Senhor sabe de tudo. Se minha loja tivesse crescido muito, eu não teria o tempo que eu tenho para Ítalo. Eu não poderia ficar à tarde com Ítalo, uma tarde que ele estava chorando na escola, como eu fiquei semana passada. Porque a minha loja estaria grande, a um nível que eu não poderia deixar de trabalhar naquele dia. Então, assim, Deus sabe, Ele nos dá a velocidade certa, Ele nos dá o tempo certo, mas a gente precisa estar sempre atento, com os olhos abertos, refletindo, olhando pra si e vendo assim, realmente eu tô forçando a barra, eu tô querendo além do que eu posso, eu tô querendo além do que eu quero. Porque eu não queria que a minha loja fizesse sucesso pra não ter tempo pro meu filho. E aí eu pensei, tá, cheguei nesse raciocínio da loja, ok, tranquilizei meu coração. Aí me chegou um outro raciocínio. Quando o Ítalo tiver maior na escola, já tá na escola, quando ele tiver maior na escola que eu quiser ter outro filho, eu vou iniciar essa fase de novo. E ainda em dose dupla, porque eu vou ter que dar atenção a 2 filhos. Então eu vou ter essa condição perfeita pra dar conta da loja? Eu não vou ter essa condição perfeita. Então a gente precisa fazer com o que a gente tem hoje. O que dá pra fazer hoje a gente faz, o que não dá, acalma o coração. Na hora de Deus vai acontecer. E marido, muita conversa, muita conversa, muita conversa, muita conversa, muita conversa. Mostrar pra ele que você não é mais... Marido e casa, 2 coisas. Você não consegue mais dar conta de marido da mesma forma depois de filhos. E da casa. Eu cheguei na casa de uma amiga semana passada que ela não tem filhos e ela tá aqui na live. A casa tava impecável. Eu disse, amiga, curta muito sua casa assim. Curta muito, porque assim é muito gostoso a gente arrumar a casa passar a semana todinha linda, porque não tem movimento, não tem nada. Quando o filho nasce, primeiro a gente não tem tempo, porque ele pequenininho demanda muita atenção. Depois é ele que bagunça e suja, não tem mais uma hora que você olha pra sala e não esteja um restinho de comida no canto. Então, gente, é tudo fase que a gente precisa aceitar. A questão é essa, é aceitar. Por que é que tantas mães vivem brigando com os filhos o tempo todo pela bagunça do brinquedo, por isso, por aquilo? Porque elas não aceitam a casa de uma mãe. Mas é a casa de uma mãe. Você vai viver brigando com teu filho porque teu filho tá brincando, teu filho não é criança, ele não tem que brincar? Teu filho tem que comer, você não quer que ele coma? Por que ele não vai sujar o chão se ele é uma criança? Nós adultos às vezes derramamos comida quem dirá uma criança. Então a gente tem que aceitar esses processos, aceitar essas dificuldades pra viver uma vida mais leve, porque senão realmente a gente pesa. Eu prefiro me cobrar no termos atenção, no termos empatia com o meu filho, do que me cobrar com a casa perfeita o tempo inteiro. Amo minha casa, vocês sabem que eu amo limpar a minha casa, amo cuidar da minha casa, mas tudo tem seu tempo e sua prioridade. Minha prioridade é meu filho, não é minha casa. Porque, peraí, eu estava me sentindo tão assim, amiga. Glória a Deus, filhos adolescentes, casa e sua organização, lado profissional. Porque não aceitam, menina, que é observação forte, viver brigando com as crianças, sendo que elas são crianças. Tem gente que é assim, exatamente. Tem gente que tira a infância do filho, do familiar. Não, brinquedo é brinquedo, gente. Brinquedo é brinquedo. Criança é criança. Deixa a criança viver. Deixa a criança ser criança. Eu queria tanto voltar na minha infância, né? Eu, assim, tenho meus limites, sabe? A sala vive uma zona, não me importa que cheguei no portão e veja a zona, ó. A casa é... Minha casa vive uma zona de brinquedo. Às vezes, quando ele sai espalhando em cada cômodo, eu mesma pego e levo. Às vezes eu digo, filho, leve pra sala pra mamãe. Leve pro quarto pra mamãe, porque eu deixo uns brinquedos no quarto e outros na sala.
Leve lá pra mamãe. Também estimulo nessa colaboração dele. Às vezes eu digo, traga seus brinquedos pra pertinho de mamãe. Eu tô cozinhando e ele tá na sala querendo atenção. Eu venho com seus brinquedinhos pra pertinho de mamãe aqui na cozinha. Brinca aqui do ladinho de mamãe. E bagunça a cozinha. Tá tudo bem, depois eu arrumo. Exatamente, Mari. É uma casa viva. Casa viva, não é casa de showroom, gente. Casa de criança é casa de criança. Quem manda na casa é a criança. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha que eu não respondi. Rotina noturna. Me perguntaram como ter uma conexão maior com Deus. Eu acho que isso é tema de uma live. O que você acha das mães que querem ter um filho? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu não acho nada. Porque, assim... eu sempre sonhei ter 3 filhos. Meu sonho era ter 3 filhos. Depois que eu tive Ítalo, eu já comecei a repensar, que dá muito trabalho e tudo mais. Só que eu penso que eu não quero que ele seja sozinho. Eu sou uma pessoa que tem muito medo da solidão. Então eu também projeto isso meio que pra ele, sabe? Eu vou dizer, tá, eu tô dizendo a minha opinião pra minha vida. Aí depois eu finalizo. Então assim, eu tenho medo da solidão, por quê? Eu tenho 9 irmãos, pra quem não sabe. Eu tenho só um irmão de parte de mãe e o restante são todos de parte de pai, com os quais eu não tenho convívio nenhum. Eu não posso contar no meu dia a dia. Eu só tenho uma irmã. E eu olho ao meu redor, minha mãe, minha avó, óbvio, são todos mais velhos. São minhas amigas hoje, assim, de eu ir na casa todos os dias, de eu ver todos os dias, de minha rede de apoio quando eu preciso de um socorro. E eu penso assim, quando elas se forem. Meu irmão é homem, uma hora ele vai ganhar o mundo também, que ele é louco pra ir pra fora do país. E eu vou ficar sozinho. Então, assim, eu penso por esse lado. Eu penso que eu quero que meu filho, um dia que eu for embora, ele tenha com quem contar. Por mais que a gente vai fazendo as amizades, né? A gente vai fazendo as amizades, vai criando o nosso meio. Mas eu quero que meu filho tenha as pessoas pra contar. Aí já me disseram assim, mas nem sempre. Aí eles assim, aí tem gente que diz assim, mas nem sempre os filhos são unidos. Nem sempre os filhos são unidos. Eu digo o seguinte, eu vivo brigando com meu irmão. Mas mexa com meu irmão pra ver se eu não vou lá. Porque eu fui criada com ele, com os outros eu não fui, também tem isso. Então assim, mas mexa com meu irmão tá passando uma dificuldade, eu tô sofrendo junto com ele. Meu irmão fez uma cirurgia que quebrou o braço uma vez. Eu tive que ir pra faculdade e não assisti aula, chorando o tempo inteiro, porque ele tava em cirurgia e eu devia ter ido também. Então assim, eu quero isso pro meu filho e é por isso que eu quero mais, sabe? Eu não sei se eu quero mais os 3. Eu não sei se eu tenho inteligência emocional, não. Eu não sei se eu tenho mais pra isso, acho que vocês entenderam. Pra ter 3. Mas assim, eu quero ter outro sim. Eu quero ter logo, porque eu quero que eles brinquem juntos como criança, que eu não tive isso, eu não tive irmãozinho pequeno. Porque quando meu irmão nasceu eu já tinha 9, então eu cuidei dele. E assim, eu acho que assim, essa é a minha visão. Mas às vezes a pessoa que quer só um, ela tipo, vê que não aguenta mais um outro, assim, em termos de, tipo, não tem mais uma paciência pra lidar com outro filho. Ela não tem mais aquela estrutura pra lidar com toda essa parte do início, né, do bebê e tudo, que demanda muita atenção, muito emocional. Eu respeito, sabe? Hoje, eu já fui muito julgadora, eu já tive muito essa posição de julgadora. Hoje eu penso, se fosse eu, sabe? Eu penso muito em tudo isso. Se fosse eu penso assim... Cadê? Deixa eu ver um pouquinho os comentários de vocês, que eu não olhei mais pra não perder a concentração. Ó aí, ó. A vovó dizendo que só estraga os netos porque não curtiu os filhos. É peso na consciência, tá vendo? É tema de live, Camila. Já pensasse eu falando desse assunto aqui numa live? Verdade, eu também penso assim. Jane tem um monte de irmão, um monte de mulher, uma pra contar com a outra. Eu morro de inveja de um negócio desse. A Marília aí, vive em pé de guerra, né, Marília? Mas mexa com eles pra ver. Olha, Vitória tem 3 filhos, pra quem não sabe. Gente, Vitória,
Tem live de Vitória hoje, às 3 da tarde. Vitória Aragão. Vão seguir Vitória. Também ela fala sobre maternidade. Ela tem 3 filhos. Uma adolescente, um rapazinho e um bebê. Ou seja, 3 fases totalmente diferentes. E ela tá dizendo que se arrependeu de não ter tido um atrás do outro. Por isso, amiga, essa questão de brincar... Me conta aí. Tem live de Vitória hoje à tarde sobre organização, planejamento materno, né, amiga? Hoje à tarde é live de Vitória. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Introdução alimentar. Rotina, como tem. Acho que vou responder assim. Isso, hoje às 15, live de Vitória. Deixa eu ver se eu consigo fixar teu comentário. Fixei em cima. Pronto. Essa questão da intimidade com Deus. Gente, isso é algo que eu tenho buscado. Eu tenho conversado muito sobre isso com as pessoas, assim. Eu acho que a intimidade com Deus e o relacionamento com Deus é algo muito pessoal. Muito pessoal no ponto que umas pessoas vão se sentir mais próximas de Deus numa determinada situação, outras vão se sentir mais próximas de Deus em outra situação. Então, eu acho que isso é muito relativo. Tem gente que às vezes só se sente próximo de Deus quando muda de religião. É tantas coisas assim. E eu vou dizer pra vocês, eu me sinto mais próxima de Deus em 2 situações. Quando eu leio a Bíblia e reflito sozinha, é no momento que eu sinto assim, o Espírito Santo tocar em mim. Eu sinto, sabe? Eu só sinto. Eu não sei nem explicar. Eu só sinto. Eu já tive algumas experiências assim, muito particulares. E foi através assim, de reflexões de leitura, de oração, enfim. Eu converso assim, de forma muito íntima com Deus. E essa é a minha forma. Mas diferente, de repente, a sua forma é num grupo de oração, a sua forma é na igreja. Sabe? É muito relativo, mas eu acho que assim, o primeiro passo é a gente buscar conhecer a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Através da palavra. Se você não tem o hábito de ler, que você escute, que você procure na internet. Claro que a igreja também é importante, eu tô dizendo assim, gente, que é acessível na hora que você quer, sabe? E a internet é isso, é acessível na hora que você quer. Tô precisando ouvir uma palavra, eu vou no YouTube, tem pra gente ouvir, sabe? E eu sou muito assim, no momento de aflição, tô numa crise de ansiedade. Eu vou no YouTube, ansiedade. Vou lá numa pregação sobre ansiedade. Então, assim, busque sempre conhecer a palavra. Busque sempre conhecer a palavra. Eu gosto muito da pastora Thalita Pereira, porque ela fala muito dos personagens da Bíblia. Ela nos desperta uma curiosidade. Personagens, forma de falar, tá, gente? Isso, amiga. Por isso que eu falei ouvindo. Porque pode ser música, homilia, pode ser leitura. Porque tem uns aplicativos que você ouve a leitura da Bíblia também, né? Nos deixamos ser tocados, exatamente. Quando nos deixamos ser tocados. E... ó, a Graciete falando que Vitória é ótima também. Então, assim, gente, a intimidade eu acho que é um passo de cada vez. Vocês se conhecendo e vendo como é que eu consigo me concentrar melhor, como é que eu consigo me entregar melhor à palavra. Qual é a forma? Se é na igreja, então eu preciso ser mais ativa na igreja, eu preciso ir mais à igreja e mais vezes. Se é lendo a palavra, eu preciso ler cada vez mais vezes. Se é ouvindo, eu posso tirar qualquer aplicativo do meu celular, menos o aplicativo que eu escuto uma homilia, que eu escuto a Bíblia, que eu escuto alguma coisa a respeito de Deus, que eu conheço a Deus. Porque quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai se sentindo íntimo, se sentindo na liberdade de falar com Ele, se sentindo na liberdade de pedir, na liberdade de agradecer, na liberdade de falar da nossa maneira. Débora, através do nosso devocional também. É importante termos uma rotina de oração e reflexão com Deus. Exatamente, amiga. A rotina é muito importante, porque quando a gente desleixa de uma rotina, a gente se afasta, porque a gente não tá... é um alimento, é como uma refeição.
Diariamente ter um contato com a palavra é uma alimentação. Sabe para quê? Para as adversidades diárias. Se você não está alimentado de fé, se você não está alimentado de Deus, você se sente mais fraco, porque você não tem um direcionamento. E quando você se alimenta da palavra, se alimenta, você vai se sentindo mais forte, você vai ganhando força, você vai ganhando gás pra tudo. Cadê? Vitória falou sobre os filhos. É porque se eu soubesse ia ter 3 filhos, teria tudo logo juntos pra eles brincarem, tá vendo? Mas a gente fica nessa de não ter, e fica tendo com espaço de tempo e isso distancia eles. Distancia porque a realidade é totalmente diferente, né, Vi? Cada um tá vivendo uma fase diferente. Um não quer voltar pra fase do outro, né? O mais velho não quer voltar pra fase do mais novo. Eu imagino isso também. Por isso que eu não quero demorar. Eu quero ter meus filhos antes dos 30, gente. Se preparem pra me ver buchudinha aqui daqui a uns dias. Mas esse ano não, viu? Só se Deus quiser. Gente, eu acho que finalizamos, né? Alguém tem alguma pergunta sobre algo que eu falei? Pergunta, sugestão, consideração? Então, vamos fazer... Relacionamento com Deus pra mim é falar com Ele como falamos com uma pessoa que amamos. Exatamente. E como uma pessoa que nos ama incondicionalmente. Que a gente não precisa podar as palavras. A gente não precisa assim, se preocupar com a forma de falar. Porque Ele sabe do nosso coração, né? A gente se poda tanto pra não desagradar, pra isso, pra aquilo. E pra Deus Ele simplesmente sabe. Exatamente, a gente só sente, Jane. Eu acho que isso é o Espírito Santo, sabe? Eu acho que é quando ele habita na gente. Eu me sinto totalmente preenchida. Totalmente preenchida. Eu fiz uma oração aqui antes de começar a live. E assim, eu tava naquela agitação, naquela coisa. Vocês viram as histórias que eu coloquei antes, né? Eu tava naquela agitação. Aí eu fiz uma oração aqui. Aí habitou aquela felicidade em mim. Pronto, agora eu posso começar. Os 3 minutinhos que eu atrasei, acho que foi o tempo que eu parei aqui pra orar. Então, gente, vamos finalizar. Eu quero que, acima de tudo que vocês aprenderam, pedir a Deus que vocês exerçam esse poder sobre a língua de vocês de forma positiva nas suas vidas, pra vocês conseguirem mudar tudo aquilo que vocês querem mudar. Que vocês consigam administrar situações do dia a dia com palavras de fé, com palavras otimistas, com palavra de quem crê de verdade, porque só é pessimista quem não crê no que Deus projetou para a sua vida. E entregar sempre nas mãos dele os seus sonhos, as suas vontades, entregar e agir. Entregar e agir. Se não vir rápido é porque não é para ser. Na hora que for para vir, virá. Mas faça a sua parte, faça Deus ver que você é um filho que veio aqui pra fazer o que Ele mandou fazer, sabe? Pra cumprir o propósito. Beijo. Cafezinho gelado. E até a próxima. Vou colocar enquete sobre casamento ou introdução alimentar, tá? Deus te abençoe sempre, te encha de sabedoria e força a cada dia mais. Que Ele te use sempre pra nos... Amém, amiga, amém. Que Ele nos edifique sempre, 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 sempre. Umas através das outras. Porque mulheres que reconhecem o trabalho das outras também são grandes edificadoras. Cheiro pra todas. Ó, BG, Mari. Live de Vitória à tarde, tá, gente? Sobre maternidade. Ah, tô com dó. Tô com pena de finalizar. Eu sendo eu, né? Tchau, gente. Até segunda. Se Deus quiser, terá de novo. Ai, ai, ai.